Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Perguntas 237 a 256. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que tinha na Terra? Sim, e outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não tem obstáculos a vencer. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conforme a sua elevação e a sua natureza. Os espíritos inferiores não sabem mais que os homens. Os espíritos compreendem a duração como nós? Não. E é isto que faz que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo tal como o compreendemos. A duração, para eles, anula-se, por assim dizer, e os séculos, para nós, tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se apagam na eternidade. Do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Mais ou menos, como aquele que vê claramente, faz ideia mais exata das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, julgam, pois de modo diverso do vosso, mas ainda uma vez, isso depende da elevação deles. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento é ilimitado para eles? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente, exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente como já não temos o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que para ti estão apagadas. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Os espíritos conhecem o futuro? Isso também depende da perfeição deles. Muitas vezes apenas o entreveem, mas nem sempre lhe é permitido revelá-lo. Quando veem, o futuro lhes parece o presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Após a morte, a alma vê e abarca num piscar de olhos suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso é preciso que esteja completamente integrada a Ele, depois de muitas existências. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não é bem o termo, pois só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E sempre que uma coisa não deve ser feita, uma palavra não deve ser dita, ele sente uma espécie de intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo acontece conosco, só que num grau superior, pois hás de compreender que, por ser mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos, eles podem receber melhor as advertências divinas. A ordem lhe é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Ela não lhe vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus, é preciso ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por meio de espíritos mais elevados em perfeição e instrução. A visão dos espíritos é circunscrita como a dos seres corpóreos? Não, ela reside neles por inteiro. Os espíritos precisam da luz para ver? Veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior.
Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem achar-se por expiação. Os espíritos têm necessidade de transportar-se para verem o que se passa em dois pontos diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos diferentes ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada é a sua visão. Só os espíritos superiores podem abarcar o conjunto. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas, lucidez para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Não havendo luz, ele fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver é um atributo próprio, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, pois sua visão penetra o que não podeis penetrar. Nada a obscurece. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo os sons que os vossos sentidos obtusos são incapazes de perceber. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser, como a de ver? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, mas no estado de liberdade deixam de estar localizadas. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se a elas? O espírito só vê e ouve o que quer. Isto é dito de forma geral, sobretudo para os espíritos elevados, pois os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a revelia deles, o que possa ser útil ao seu aperfeiçoamento. Os espíritos são sensíveis à música? Referi-vos à vossa música, que é ela comparada à música celeste, a esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra, como o canto do selvagem para uma suave melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por não lhes ser dado ainda compreender outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, em razão de terem muito desenvolvidas as suas qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e suave a imaginação espiritual pode conceber. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? As belezas naturais dos globos são tão diferentes que estamos longe de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, segundo as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles os conhecem, porque os sofreram, mas não os experimentam como vós materialmente. São espíritos. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Não podem sentir fadiga tal como as entendeis. Conseguintemente, não precisam do repouso corporal, já que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Contudo, o espírito repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não age de maneira material. Sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Ou seja, há momentos em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa em um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais elevados forem,
de menos repouso necessitarão. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Reminiscência do que padeceram durante a vida, algumas vezes tão penosa quanto a realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem mediante a qual exprimem a sua situação em falta de outra melhor. Quando se lembram do corpo que tiveram, experimentam uma espécie de impressão semelhante à de alguém que, havendo tirado uma capa, julga ainda estar com ela algum tempo depois.